Hoje não está escrito, faça diferença. Fique para assistir uma entrevista muito interessante com dois convidados especiais. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Que bom que você decidiu passar esta meia hora junto conosco. E hoje nós temos dois convidados muito especiais que vão contar uma história muito interessante, uma experiência muito interessante que eu sei que vai motivar e inspirar muitos que estão nos assistindo hoje. Nossos convidados são o José Carlos e a Tatiana Costa. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Nós vamos conversar sobre o ministério de vocês e o trabalho que vocês fazem lá no Brasil, colocando em prática o amor de Deus de uma maneira muito poderosa. Mas antes disso, quem sabe uma pequena biografia para que os nossos telespectadores possam conhecer vocês. Quem vocês são? José Carlos. Claro. Eu sou nascido no estado de São Paulo, Brasil. E estou tendo o maior prazer em estar aqui conhecendo um pouco mais do Canadá. Está uma alegria para a gente. Fomos muito bem recebidos. Bom. Primeira vez em Toronto? Primeira vez em Toronto. Primeira vez. Se Deus quiser, não a última. Espero que sim. Vocês casaram há quantos anos? Há 10 anos já. A gente faz 10 anos esse ano. Que joia! E tem duas crianças. Filhos. Dois filhos, Isso. né? É um casal. O mais velho é o Enzo, que tem 8 anos de idade. E a caçula, a Luísa, que tem 5 anos. E Tatiana, você canta e você vem cantando há quantos anos? Então, eu nasci cantando, né? Então, você não precisa falar quantos anos para que não é preciso dar a idade, né? Mas assim, na igreja, nos corais, nos colégios adventistas, então eu canto bem desde pequenininha. Então, vocês se conheceram, casaram e nesse namoro você descobriu algo muito interessante a respeito da Tatiana, né? Verdade. É o famoso karaokê. Algumas vezes que a gente saiu, eu ouvi ela no carro cantando uma música ou outra e me chamou a atenção, porque ela tinha uma voz muito bonita. E eu já me interessei mais ainda, né? E, Zé Carlos, você tem uma empresa no Brasil. Sim. Bem sucedido, Deus tem te abençoado muito. E um dia você teve uma ideia. Me conta um pouquinho sobre a empresa, só para o benefício do nosso... A minha empresa trabalha com automação industrial. Nós importamos equipamento de 2 grandes multinacionais e distribuímos no Brasil. E em um determinado momento a gente sentiu a necessidade, pedindo para Deus alguma direção do que a gente deveria fazer, porque as bênçãos que a gente tinha recebido e vem recebendo eram tantas, que sentimos a necessidade de ajudar. Ou melhor, a ideia inicial foi que gravássemos alguma coisa com uma mensagem cristocêntrica para presentear os nossos clientes. Esse foi um início de tudo. Só que depois as coisas foram mudando. Você falou algo muito interessante que eu acho que eu gostaria de destacar. A tua empresa se deu muito bem, vocês estão muito bem na vida, mas parece que reconhece que isso é uma bênção de Deus. Vocês trabalharam muito, né? Mas é interessante que você falou que você reconheceu que era uma bênção de Deus. Eu acho que isso é uma lição muito importante para o pessoal que está nos assistindo, né? Sim. Que sem Deus, né, a Bíblia nos fala que o poder, a capacidade de ganhar nosso pão é Deus que nos dá. E nós temos que reconhecer isso, né? Sim. Então, você reconheceu, Deus tem me abençoado, então teve a ideia de gravar esse CD. Então, Tatiana, o que você achou dessa ideia do CD? Eu fiquei tranquila, porque era para ser um CD assim, bem caseiro, só para os clientes. Mas a ideia foi crescendo, né? Pessoas foram somando ideias, o produtor do CD. E no dia do lançamento do CD, a gente já ajudava um núcleo de crianças, né? Um núcleo que assiste crianças carentes. E nessa época eles estavam passando por um aperto, assim, necessidade.
E a gente resolveu direcionar a bilheteria desse lançamento para essas crianças. E foi assim que começou o projeto. Então, o interessante é que a gente nunca sentou para falar, vamos fazer um projeto social, vamos idealizar um projeto. Não. Deus foi colocando cada coisa no seu momento e foi acontecendo. Até a própria música Faça a Diferença, ela foi escolhida bem antes de qualquer ideia de projeto. Mas quando a gente lançou, o núcleo estava precisando e a gente começou a ajudar. E a gente se apaixonou por esse trabalho, porque quando a gente pensa que está ajudando, né, enquanto você estende uma mão, duas Deus te dá. Então é maravilhoso. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, né? Fazer a diferença é maravilhoso, é viciante. Então a gente começou e não parou mais. Interessante que você me falou algo no sábado, nós estávamos conversando, e você falou algo interessante, que a primeira vez que a pessoa escuta, fica meio chocada. Você se sentiu traído por Deus. Exatamente, é uma expressão diferente, né? É, exato. Mas quando a gente decidiu fazer essa ação, foi com a intenção de devolver um pouco para Deus, da gente sentir o prazer de devolver um pouco do que Ele tem dado para a gente. E essa expressão de ter me sentido traído por Deus é no sentido de que foi o contrário. Ao invés da gente ter sentido que estava dando, a gente acabou recebendo muito mais. Das crianças, do carinho. O nosso coração ficou totalmente transformado depois de uma ação como essa. Então, interessante que vocês se colocaram à disposição de Deus e Deus pegou esse projeto que para vocês na mente era um negócio bem local, assim, e agora realmente se espalhando pelo mundo fora. Pelo benefício dos nossos telespectadores, muitos são portugueses, um núcleo, você falou um núcleo de criança. Me explica exatamente o que é que... Tá, esse núcleo, ele existe hoje num bairro em Hortolândia, que é considerado um dos bairros mais pobres da América Latina. Então, a situação realmente é muito triste, muito precária. E esse núcleo é a ADRA, que cuida dele, e essas crianças são recebidas no período extraescolar. Então, é obrigatório que a criança esteja estudando, vai de 7 a 14 anos, né? E no período que ela ia ficar nas ruas, drogas, enfim, né? Ela é recolhida ali ela tem 2 refeições, ela tem trabalhos manuais, computação, ela recebe toda a assistência, ela e a família, para que ela seja formada ali um cidadão. E quantas crianças estão sendo ajudadas nesse projeto? No começo eram 120. Hoje existe o Núcleo Vinde a Mim e a Casa da Criança Feliz. Então são em torno de 400 hoje. Que bênção! Então, Tatiana, você viaja o mundo inteiro, vocês viajam o mundo inteiro, você canta em vários lugares, então como é que vocês arrumam recursos para esse projeto? Uma das maneiras que eu consigo recurso, eu saio com um book dessas crianças e a história de cada uma delas, e as pessoas interessadas apadrinham essas crianças, mandam diretamente para o núcleo uma quantia de $30 mensais, e essa criança é mantida. E então existe toda a correspondência dessa criança com a pessoa que ajuda, todo o link, a troca, né, que eu acho que também é extremamente importante. O amor, né, o fato de ela saber que tem alguém que se importa com ela. E também todo o lucro de vendas de CD, DVDs, quando eu canto no Brasil, né, o que eu recebo para cantar também é direcionado para esse núcleo, para esses núcleos. E não é só o núcleo, a gente também ajudou já na África, os missionários na África. Também teve uma fase no Brasil que uma tribo de índio estava tendo muita mortalidade infantil. A gente também foi lá e fez uma apresentação em prol deles. Então, a gente tenta diversificar as ajudas, desde que Deus coloque a vontade no nosso coração, né? Então, cada um de nós, colocando a vontade de Deus disponível, Deus vai nos usar. Nós vamos tirar um pequeno intervalo, porque você gravou uma música que nós gostaríamos de ouvir nessa hora, que eu acho que o título é Faça a Diferença. Faça a Diferença. Vamos escutar essa música agora, então. Vamos lá. Você já parou pra pensar neste mundo aqui? É gente a sofrer, é gente a chorar,
não encontram paz. Eles buscam uma luz e você pode ajudar. É o momento de estender a mão e abrir o coração. Faça a diferença, faça melhor. Viva um milagre, viva o amor. Faça bem aos outros, você vai ver como a sua vida vai renascer. Vai renascer. Tchururup, tchuru, tchururup, tchuru, tchururup, tchu, 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 tchu. É só começar a olhar ao redor e você vai ver como eles estão carentes de amor e de atenção. Eles buscam uma luz e você pode ajudar. É o momento de estender a mão e levá-los a Jesus. Faça a diferença, faça melhor. Viva um milagre, viva o amor. Faça bem aos outros, você vai ver como a sua vida vai renascer. Vai renascer. Tchururup, tchuru, tchururup, tchuru, tchururup, tchu, 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 tchu. Tchururup, tchuru, tchururup, tchuru, tchururup, tchu, 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 tchu. Eles buscam uma luz e você pode ajudar. É o momento de estender a mão e abrir o coração. Faça a diferença, faça melhor. Viva um milagre, viva o amor. Faça bem aos outros, você vai ver como a sua vida vai renascer. Vai renascer. Viva o amor. Faça a diferença, faça renascer. Faça a diferença, faça agora. Oh, oh, Muito obrigado, Tatiana, pela música. Nós vamos ainda ouvir mais uma vez, mas vamos falar um pouquinho sobre esses projetos. Como é que vocês escolhem um projeto? Que existe, na realidade, existe tanta necessidade no mundo. Como é que vocês escolhem os projetos onde vocês vão apoiar? Essa é uma tarefa difícil, né? Porque, ao mesmo tempo que é difícil, porque a gente tenta, por iniciativa própria, às vezes, buscar algum caminho, Deus acaba colocando na nossa frente, onde a gente tem que se aproximar. Então, a questão de credibilidade, a gente sempre busca o que Deus coloca na nossa vida e que tenha credibilidade, porque o que a gente sente é que muitas pessoas têm o desejo verdadeiro de doar, de ajudar. Muitas pessoas, no mundo todo, pessoas boas. Só que a maior dificuldade é encontrar um caminho para que essa doação seja realmente útil, que chegue onde deve chegar. Então, é sempre a maior dificuldade que a gente tem e que Deus tem colocado as coisas da maneira correta, no momento certo, é o que a gente acredita. É uma das maiores reclamações que nós escutamos, às vezes, dessas obras, que tanto do dinheiro, a porcentagem grande é usada na administração, etc. A administração desses projetos de vocês, quantas pessoas vocês têm na administração? Esse é o Faça a Diferença, é o terceiro setor da nossa empresa. Né? Então, toda a empresa trabalha junto, né? A gente tem bastante voluntários e é através de voluntariado. Mas, assim, esse núcleo não é meu. Certo. Eu só direciono, arrecado fundos
e entrego para eles. Então, eles emitem todo o recibo, toda a papelada direitinho. Eu só faço o link da pessoa que quer doar com a criança que precisa. 100% chega para eles. Que bênção. Tudo quanto a Tudo. pessoa dá vai diretamente Direto lá pra E eles. pro objetivo. 100%. Que bênção. Se alguém está nos assistindo agora, antes que eu me esqueça, tem um website, alguém pode doar através da internet. Quem sabe tem um telespectador que gostaria Sim, de apoiar esse sim. Qual o é nosso que é? site é www.tatianacosta.com.br. Que joia. www.tatianacosta.com.br. E Então, pode ser também o www.façadiferença.com.br. Ali você encontra a agenda, você encontra como se envolver, você tem todas as informações relacionadas aos núcleos onde a gente se envolve. o que é que vocês têm visto lá de um impacto do núcleo e desses esforços de vocês? O que é que vocês estão vendo lá, testemunhando lá? Olha, eu acho que um dos testemunhos assim que é fácil falar é na casa da criança feliz é feito um sopão diário. E a gente tem o testemunho de muitas crianças e muitos idosos que recebem essa alimentação, como a sopa, que praticamente é a única refeição que eles fazem durante o dia, de que as crianças estão mais fortes, diz que o médico do postinho está perguntando o que está acontecendo com essas crianças que estão ficando, né, mais gordinhas, enfim, e é o sopão que estão distribuindo. Então é uma realidade muito triste, é um lugar onde não tem pavimentação, não tem esgoto, é uma situação muito precária. E poder contribuir de alguma forma, né, é muito bom. Ver o sorriso neles, a esperança, né? Abrir uma porta e dizer que existe uma saída é muito bom. E o que a gente tem notado é que essas crianças que passam por lá, que aprendem, que se desenvolvem, elas têm muito mais oportunidades. Certo. Várias delas estão já no mercado de trabalho, já têm um emprego, já conseguem ajudar com a renda familiar. Então, existe uma transformação plena. Só que por trás disso tudo, Billy, tem uma questão que é em relação a toda essa opção de alimento, de ensino, de preparar as crianças, o aspecto religioso, que eles interessante. passam a conhecer a vida de Jesus, conhecer o verdadeiro amor, e isso é o que é o poder transformador. Não é só a questão da educação, da disciplina, mas é onde você vê realmente uma transformação na criança que passa por ali. E na família da criança. Então, aquele ciclo também se quebra e você começa a ver uma transformação literal, né? Exatamente. Literalmente, o pessoal se transformando. Da comunidade. Exatamente. Então, mas alguém está assistindo e está dizendo, não, mas tudo bem, ele é empresário, tem funcionários, mas eu, sozinho, não tenho ninguém, sou um empregado. Que diferença posso eu fazer na minha comunidade? O que você responderia a uma pessoa que fala, não, vocês tudo bem, vocês têm uma empresa, têm uma estrutura, mas quem sou eu? Eu sou um pobre coitado sozinho, o que eu posso fazer na minha comunidade? A nossa missão, assim, a vontade maior que a gente tem a mensagem que a gente quer deixar é que você pode fazer a diferença de diversas formas. Em atitudes pequenas no dia a dia, você faz a diferença. E quanto mais você faz, é como uma corrente. A pessoa que recebe faz para outra pessoa e assim você vai envolvendo mais pessoas. Você não precisa de muito dinheiro ou de grandes movimentos para fazer a diferença. Você pode fazer com pequenos gestos, um bom dia, um sorriso, uma cesta de frutas, né? Um atendimento a um idoso, enfim, alguém que está precisando de carinho, de atenção. Então essa é a grande diferença que você pode fazer na vida de alguém ali, no dia a dia. E eu vou te contar uma coisa que você não sabe. É surpresa, hein? No sábado, a gente, conhecendo a história do Está Escrito, de tudo que tem feito, de almas que foram transformadas, e vimos vários testemunhos lindos, a gente decidiu também ser um dos sponsors, ou não sei como é que se dá o nome aqui. Yes. E nós também estamos envolvidos. É uma pequena maneira de fazer a diferença, porque quando a gente não pode, por exemplo, ter uma vida como um missionário ou ir até algum determinado lugar para pregar sobre Jesus, sobre a verdade, a gente pode ajudar com que isso aconteça. É como se eu mesmo estivesse fazendo. Então, quando eu me envolvo com o Está Escrito, é como se eu estivesse indo lá. Então, a gente acabou decidindo também abraçar um pouco a causa do Está Escrito. Muito obrigado. Outro ponto interessante, este bairro não é assim tão longe. Às vezes nós procuramos onde vocês moram, não é? Às vezes nós pensamos na necessidade, é lá na África, é lá longe, mas na própria comunidade, nesta própria região. Cada um de nós pode encontrar um lugar, nós podemos agir
e fazer uma diferença na vida de alguém, né? Esse é o verdadeiro amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando você olha para alguém que está precisando de qualquer tipo de coisa ou de carinho e pensa, poderia ser um filho meu, poderia ser minha mãe, minha avó. Então aí você tem amor, o amor que vem de Deus, o único amor genuíno, e você então começa a fazer a diferença. E é maravilhoso, a sensação é muito boa poder compartilhar. Se mais cristãos colocassem o amor de Deus em prática, nós íamos ter bem mais influência nas nossas comunidades. Sim, isso começa com o nosso vizinho, né? Exatamente. E é a questão daquele efeito da Exato. gota que cai e vai irradiando e vai alcançando outros Exato. pontos. Nós estamos com 2 minutos até que vamos ouvir a segunda música sua. Há alguns projetos, alguns planos para o futuro, alguns sonhos que vocês têm? Então, eu estou terminando de gravar o 3º CD e agora a gente está trabalhando num produto infantil, num DVD infantil. Que as crianças aí precisam, né? Eu tenho muita vontade de fazer um trabalho para eles, por causa dos meus filhos. Trabalhando ali valores, né? Conteúdo cristão, mas com valores, conceitos. Então, a gente está aí nessa perspectiva aí de um DVD infantil. E o desejo no coração mesmo é que Deus continue usando a nossa vida, para que a gente possa ser útil nesse mundo, né? E levar a luz aí para... Tem uma expressão que eu uso, pastor, que é assim, a gente costuma dizer que os nossos planos têm que ser autenticados por Deus. Porque às vezes você tem vontade de fazer uma série de coisas, mas você tem que saber o que Deus quer que você faça. Então, em oração, né? Pedir para que o Senhor mostre realmente qual o caminho que Ele quer seguir. E não dá tempo da gente contar todas as experiências, mas Deus mostrou claramente que esse é o ministério que eu e minha família Ele quer para mim e para minha família. Então é muito importante que quem esteja nos assistindo tenha esse conceito de que Deus tem que dizer, meu filho, você tem que ouvir a voz de Deus claramente, eu quero que você faça isso. Porque só assim você vai conseguir ser feliz e só assim você vai conseguir fazer a verdadeira diferença. Deus tem um plano para cada um de nós. A questão é que se nós estamos dispostos a aceitar esse plano para a nossa vida. Tatiana, José Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente que agradece a oportunidade, muito obrigado mesmo. É uma honra para nós. E antes de terminar o programa, vamos ouvir a Tatiana mais uma vez agora. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração.
própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim salvar. Tatiana, os websites mais uma vez? Ok, é www.tatianacosta.com.br e www.façadiferença.com.br. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Lembre-se também, no nosso website está escrito .ca. Se Deus quiser, na próxima semana vamos estar aqui todos juntos. Espero que você esteja junto conosco. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede